Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais uma edição do Esportes na TV. Bom, seguindo as últimas notícias do mundo do futebol, passando aqui então um pouquinho pela nossa cidade, pelo interior gaúcho e Brasil afora e depois mundo afora também. Começando aqui então pelo nosso time feminino aqui do Brasil de Farroupilha, as meninas conseguiram classificação para a próxima fase e estão entre as melhores equipes do futebol gaúcho. Porém, o começo não foi tão animador, sabemos também de toda a dificuldade que é enfrentar a dupla Grenal, né? Mas nessa próxima fase, então, as meninas estrearam contra o Internacional em Porto Alegre, acabaram sendo derrotadas por 3-0, porém com algumas questões de arbitragem, né? Que sabemos que a arbitragem no Brasil ela é um tanto quanto questionável, né? Então as meninas tiveram também alguns questionamentos lá, algumas polêmicas, mas aconteceu a derrota. E agora, no último final de semana, a equipe entrou em campo nas Castanheiras, às 11 horas da manhã, contra a equipe do Grêmio, né, outra equipe da capital, né, então enfrentando logo de cara a dupla Grenal, que é as principais forças aqui do Rio Grande do Sul, e por que não do sul do país, né, como um todo, e acabou sendo derrotada por 4-0. Porém, vale destacar, né, eu estive presente no jogo, assim como tivemos um bom público, apesar da chuva, né, tivemos também alguns gremistas no estádio também que vieram prestigiar. Vale destacar que do lado do Grêmio tinha a Rafa, né, que já jogou aqui, foi revelada aqui no Brasil de Farroupilha, e está a Rafa Leves, né, que está no Grêmio agora. E vale destacar também a boa atuação da equipe do Brasil, né? O placar de 4-0 é um tanto quanto, digamos assim, ele é mais do que realmente, né, foi o jogo, né? Ele é um placar um pouco mentiroso. Porque o Brasil até criou mais chances, inclusive no segundo tempo, faltou até a questão da finalização e melhorar um pouco no último passe, mas fez um confronto de igual para igual, né, com a equipe do Grêmio. Confesso que não acompanhei o jogo contra o Inter, mas quem acompanhou também disse que a equipe feminina também fez um bom enfrentamento com o Internacional, também fez um enfrentamento de igual para igual. Sabemos também a questão da diferença técnica e tudo mais, mas fica aqui também então nosso parabéns pelas meninas que são muito guerreiras e conseguiram enfrentar de igual para igual a dupla Grenal, né, que são duas das principais equipes do futebol brasileiro, né, não apenas do futebol aqui do sul do país. Bom, subindo um pouquinho a serra, né, vamos para Caxias. Como todos já sabem, né, que falei na última edição, o Caxias conseguiu o tão sonhado acesso à Série C do futebol nacional, né, voltando então à Série C após um bom tempo fora. E acabou sendo eliminado pela equipe do Ferroviário do Ceará. Caxias que empatou aqui no Centenário por 1-1 e acabou sendo derrotado por 1-0 lá no Ceará. Jogo esse também com bastante polêmica de arbitragem, né, que a arbitragem no futebol brasileiro ela é um tanto quanto complicada, né, e o Caxias teve um gol legal anulado no jogo, e depois teve um segundo gol, que aí sim, havia um impedimento do Heron, um gol esse que já no fim do jogo, que daria classificação para o Caxias à final da Série C. Porém, logo nos descontos, então também acabou sofrendo o gol do Ferroviário, que acabou levando a equipe cearense à final. A final que então do Ferroviário vai ser justamente contra a Ferroviária de São Paulo, né? Ferroviária de São Paulo que tem uma história curiosa nesse ano, né? Acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista, porém conseguiu o acesso à Série C. Lembrando que muitos, né, conseguem a vaga para disputar a competição nacional via campeonatos estaduais ou algumas copas estaduais, como é o caso do futebol paulista, né, que a maioria consegue pelo campeonato estadual, senão ainda tem a chance pela Copa São Paulo. Ou a Ferroviária não disputaria o ano seguinte, pois acabou rebaixado no campeonato estadual, né, o que não dá direito a uma vaga para a Série D do próximo ano, e não estava na disputa da Copa Paulista. Então a Ferroviária tinha a última chance, né, de conseguir o tão sonhado acesso. A Ferroviária que vinha batendo na trave nos últimos tempos, né, e conseguiu então a classificação para a Série C esse ano e fez a final com o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário então que acabou vencendo a Ferroviária no clássico dos trilhos, como a imprensa está brincando, né,
conseguiu então o título da Série C. O Ferroviário venceu a Ferroviária por 2-1 no Ceará e conseguiu o bicampeonato, esse feito que é inédito até então no futebol brasileiro. Nenhum outro clube havia sido bicampeão até então da Série D. O Ferroviário, que tinha subido alguns anos atrás, o ano passado caiu de volta para a Série D e esse ano conquistou novamente o acesso e o título da competição. Já outra equipe de Caxias, o Juventude, tem nessa semana aqui o duelo contra o Avaí, que, se caso conquistar os 3 pontos, pode voltar ao G4 da competição e conseguir o retorno à Série A. O Juventude, que ocupa a 6ª posição no momento, porém, com os tropeços do Guarani, que perdeu para o CRB em Alagoas, e o Criciúma, que perdeu para o Atlético Goianiense em Goiânia, né, o Juventude, se vencer o seu jogo contra o Avaí, passa esses dois times e entra no G4. Lembrando que o Novo Horizontino também ainda joga pela rodada, e se vencer fica à frente do Juventude por número de pontos. Porém, se também tropeçar, o Juventude pode chegar a assumir a 3ª colocação da Série B. Então, ficando numa situação muito confortável e muito esperançosa para conquistar novamente o acesso à Série A, né? Juventude que acabou rebaixado na temporada passada, né? E agora briga para voltar mais uma vez à Série A. Subindo então um pouquinho para a capital, a dupla Grenal vem bem no Campeonato Brasileiro, entre aspas, né? Porque o Inter não vem muito bem, apesar de ter vencido o São Paulo por 2-1, acabou perdendo o jogo para o Atlético Paranaense lá no Paraná por 2-1 também. O Inter que ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Jogo esse que também teve polêmica de arbitragem, né? Um lance entre o Pablo e o goleiro Rocher, em que o Pablo dá uma entrada um pouquinho mais forte no goleiro, veio com o pé alto e que em alguns lugares ficou entendido que poderia ter sido expulso, né? Ou pelo menos ter tomado cartão amarelo. Mas enfim, né? Então fica aí mais uma dúvida da arbitragem. E o Grêmio enfrentou o Palmeiras na última rodada e conseguiu uma importantíssima vitória de 1-0 na Arena do Grêmio. Gol esse do JP Galvão, né? Que veio do Fenerbahçe, né? Vale ressaltar que foi uma das contratações feitas agora na última janela, mais uma assistência do Luizito Soares. O Grêmio, então, com a vitória, chega a 43 pontos e fica a 1 ponto do próprio Palmeiras, né? E os dois seguem na disputa também pelo título, já que o Botafogo acabou tropeçando novamente na competição, perdeu para o Corinthians por 1-0 na Arena Corinthians. Jogo esse que o Botafogo também acabou perdendo um jogador expulso, né? E também reclamou um pouco da arbitragem no final do jogo. Mas o fato é que o Corinthians teve seus méritos e conquistou uma importantíssima vitória. O Corinthians chegou agora à 10ª posição e se distanciou mais da zona do rebaixamento. O Inter também agora joga então essa semana pela semifinal da Libertadores, né? O Inter que não disputa a semifinal da Libertadores desde 2015, quando acabou sendo eliminado para o Tigres do México, né? Tigres do México que na época contava com um ídolo colorado que era o Rafael Sobis, né? Que ganhou 2 vezes a Libertadores. Então o Inter volta agora à semifinal da Libertadores e contra o Fluminense. Primeiro jogo quarta-feira no Rio de Janeiro e na próxima quarta-feira então um jogo de volta no Beira-Rio. O Inter que, se for para a final, chegará à sua 4ª final de Libertadores na história. Primeira em 80, quando perdeu para o Nacional, e depois 2006, quando foi campeão pela primeira vez, e 2010, quando foi bicampeão da América. Então, podendo chegar ao Colorado à 4ª final de Libertadores. Lembrando que a Libertadores, ela agora, nos últimos anos, vem sendo disputada em final única. Final única essa que se dará no Maracanã, onde o Inter também já vai jogar agora pela semifinal. Então fica uma curiosidade. O Fluminense, se passar pela final, vai estar teoricamente jogando em casa, né? Já que o Fluminense manda seus jogos no Maracanã. E tivemos também a conclusão da Copa do Brasil. E tivemos título inédito desbloqueado. O São Paulo foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Conquistou uma importante vitória de 1-0 no Maracanã contra o Flamengo, né? Gol do Calleri. E no último jogo empatou no Morumbi por 1-1. Então, pelo jogo agregado, o São Paulo se torna pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. Vamos às imagens da festa dos São Paulinos e dos gols do título do São Paulo.
Com o São Paulo que entra agora, que se junta ao Internacional, né, com a alcunha de campeão de tudo, já que conquistou todos os principais títulos disputados por uma equipe brasileira, né, tanto estadual, quanto nacional, quanto internacionais, né. Dando um giro então ao futebol internacional, não temos muitas surpresas no campeonato inglês, já que o Manchester City, que é o atual campeão da Liga dos Campeões, está com 6 jogos e 6 vitórias no campeonato inglês e é o líder, já abrindo margem da competição. Já no futebol alemão, também não temos muita surpresa. O Bayern de Munique é o líder da competição, goleou o Bochum por 7-0 na última partida e segue na liderança. O vice-líder, que agora é o Stuttgart, que já é um time tradicional do futebol alemão, né, mas vinha de alguns rebaixamentos nas últimas temporadas, vinha, né, capengando nos últimos anos, parece que vem se reabilitando. E é bom para o futebol mundial, né, quem acompanha um pouco mais, vê essa ressurreição do Stuttgart. Stuttgart que já contou com alguns brasileiros, como o atacante Kaká, né, que depois acabou se naturalizando alemão e atuando pela seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2006, e o brasileiro Dunga, né, que foi ídolo do Inter, passou por outros clubes aqui no futebol brasileiro como Vasco e Santos, foi o capitão do Tetra da seleção brasileira, também já atuou no Stuttgart. Já no futebol italiano, a Inter de Milão vem na liderança, seguido pelo Milan. E a Juventus teve um tropeço significativo na última rodada, acabou sendo derrotada fora de casa para o Sassuolo por 4-2. Bom, então essas são as notícias do futebol mundo afora e aqui da nossa região. Vale ressaltar também que nós tivemos agora no último final de semana o começo da Série B, que é a Série B gaúcha, que é equivalente à terceira divisão do futebol gaúcho. Nós temos algumas equipes tradicionais disputando a Série B do Gauchão esse ano, né, como o Cruzeirinho de Cachoeirinha, que já disputou muitas edições da primeira divisão, já foi campeão gaúcho. Temos o Farroupilha de Pelotas, o São Paulo de Rio Grande, o próprio Rio Grande. Então, temos algumas equipes tradicionais que disputam a Série B do Gauchão e que tivemos início agora nesse último final de semana. Vou deixar aqui então a tabela de jogos, lembrando que vários jogos decorrente pelas chuvas e tudo mais acabaram sendo adiados nesta rodada, certo? Então, essas são as atualizações de notícias do futebol no mundo afora aqui da nossa região. E se gostou, se quer ver mais um vídeo, se quer ver um vídeo que já passou e gostaria de rever, tem no nosso canal na TV Cidade no YouTube e tem no meu canal também o Futinager no YouTube. Lá eu falo também um pouco mais sobre futebol, abranjo mais algumas equipes. Trouxe uma curiosidade muito interessante sobre treinadores que já treinaram a seleção brasileira e clubes ao mesmo tempo, então acho que vale a pena conferir essa curiosidade. E se gosta da nossa interatividade, patrocine aqui o nosso canal. E se quer ver algum assunto, alguma outra dinâmica, por favor, deixe nos comentários, podem entrar em contato comigo, com a TV Cidade, que estaremos melhorando, certo? Então, muito obrigado, um abraço a todos e boa semana. Tchau!